Nós estamos finalizando o Novo Testamento, estudando a Bíblia livro a livro, capítulo a capítulo. Esse seria o módulo 4 do nosso curso presencial do Escola de Profetas. E nós vamos falar hoje sobre a segunda carta de Pedro. Vai faltar só agora as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse. Ele deixou João para o final. Vamos fechar completamente João e assim encerramos o Novo Testamento, muito bacana, um tempo muito especial no nosso programa Escola de Profetas nessa nova temporada. Vamos nos situar geograficamente? Então vamos lá, vamos ver o mapa aí. Esse aí é, sem dúvida, a região toda do Império Romano, vamos dizer assim, a parte oriental do Império Romano. Então o apóstolo Pedro esteve ali no começo do ministério entre Jerusalém e Antioquia, você vê aí do lado direito. Depois ele provavelmente passou pelas igrejas da Ásia Menor e, segundo a tradição, ele encerrou a sua carreira ministerial em Roma. Perfeito? Bom, vamos ver aí nossa linha do tempo. Vamos lá, vamos ver aí que momento é esse tão importante. Então, durante o império de Tibério, Jesus exerceu seu ministério dos anos 27 ao ano 30. Nós sabemos que Pedro foi apóstolo, foi discípulo nesse período. Ele vai então se converter genuinamente no Pentecostes, que ali vai pregar o evangelho, 3.000 serão batizados. Depois disso a igreja vai se estabelecendo, a igreja vai crescendo, alcança Samaria, alcança Antioquia, Cesareia antes, pelo próprio apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo, que realmente vai fundar muitas igrejas na região da Ásia Menor, que é a atual Turquia, na primeira viagem. A segunda viagem, ele vai fortalecer as igrejas e abrir igrejas na Europa. Terceira viagem, vai fundamentar mais ainda, abrir novas. E a quarta viagem, ele já está indo como prisioneiro para Roma. Agora, durante o Império de Nero, tanto Paulo como Pedro serão martirizados, segundo a tradição, por volta do ano 67 depois de Cristo. Então, durante o governo de Nero em Roma, no Império Romano, nós sabemos que os cristãos serão duramente perseguidos por uma história que ele inventou para favorecê-lo, porque ele queria que a cidade de Roma fosse destruída para construir uma nova cidade. Nós sabemos que anos depois, no ano 70, Jerusalém é destruída durante o império de Vespasiano. Pois é. Então está aí contexto histórico, geográfico, você já se situou aí. E agora vamos estudar a segunda carta de Pedro. É uma carta, um tom bem diferente da primeira carta. Então vamos ler o capítulo 1, versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, Bispo G, nós vemos aqui Pedro já anunciando que estava para morrer. Bom, sabe se teve visão, se Deus falou, se ele estava preso, mas ele já sentia que seria morto, porque ele fala sobre tabernáculo, ele coloca aqui o tabernáculo como um corpo físico, O que é o tabernáculo, Bispo G? Aqui o termo usado é um termo realmente para uma tenda, é uma moradia provisória. Então esse é o termo, inclusive, que é usado numa outra passagem, quando o apóstolo Paulo fala sobre Jesus. Jesus habitou no nosso meio, cheio de graça, tal. Aliás, o apóstolo João. Então, quando fala isso, é o termo tabernaculou, quer dizer, morou provisoriamente, esteve numa tenda. Iria se cumprir com a morte dele o que nós lemos já em João 21, 18 e 19, Jesus anunciou, você vai morrer martirizado, alguém vai te matar, Vai ser como, por exemplo, o apóstolo João, que morreu de velhice. E aqui a revelação, o termo para a revelação que é dada a ele, não é um termo assim de sonho, não, declarou. É a palavra declarada diretamente. Então, alguma coisa que foi uma visitação especial do Senhor para ele. Agora, ele vai dividir aqui na carta uma experiência muito profunda que ele teve com Cristo, que é narrada em Mateus 17. Vamos ler? 2 Pedro 1, 16 a 18. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu
Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui ele está narrando a transfiguração, Bispo G? A transfiguração, evento que ele participou, e aí comprovando mais ainda a autenticidade dessa carta. Porque poderia deixar qualquer dúvida, mas aqui é falar, porque só tinham 3 lá. A essa hora aqui, com certeza, não estaria lá Tiago, porque Tiago tinha sido morto. João não estaria aqui do lado dele para estar escrevendo também, que já estava num outro caminho, acho que já em Éfeso, com toda certeza. Então aqui era o próprio apóstolo Pedro mesmo, né? Então o Monte da Transfiguração, um momento especial para Pedro, que naquela época ele não entendeu a extensão do que era. Aqui ele mostra e demonstra a extensão. O tema central da carta será vencer a apostasia, que já é um tema preocupante para quem já estava ali beirando os anos 70 depois de Cristo. Nós, Paulo falando muito isso para Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu. Nós vemos o próprio apóstolo Judas também falando. Nós vamos ver todos eles preocupados. João nem se fala. Né? João é o que mais vai falar, porque ele já estava 30 anos depois dos outros aqui. Né? Ele escreve 30 anos depois. Então, quer dizer, caótico daquilo que ele estava vendo em uma situação há 1.900 anos atrás, não é? Que estava acontecendo e até hoje acontece, que é a apostasia, a negação da fé. Eu acho que o versículo 10, ele resume bem o conteúdo de toda a carta. Vamos ler. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, olha como ele começa, Bispo G, falando sobre a importância de você, cristão, ter consciência do teu chamado, da tua eleição, do teu ministério, para que você não fique aqui na terra perdendo tempo. Não é? Você tem um chamado. Não chamou você ficar sentado numa cadeira. Deus te chamou para você fazer a obra dele. O quê? Não sei. Pode ser um evangelista, pode ser um profeta, pode ser um mestre, pode ser um intercessor, um levita, um adorador. Cada um tem a sua eleição, cada um tem o seu dom. Agora, ele chama atenção para que, olha, você que não busca isso, você que não aprofunda o teu relacionamento com Deus e não realiza a obra dele, você corre esse perigo de tropeçar, de ser roubado pelo presente século. Porque cada geração, Satanás trabalha de uma forma. E ele cita esse termo diligência, que é o termo empenho. Porque não adianta só procurar, você tem que procurar com empenho, porque a situação ela é bem crítica e eles deveriam realmente, até além do que seria o normal, eles irem buscar as coisas de Deus. Porque a perseguição era intensa e alguns estavam abrindo mão da fé. Nas outras cartas que nós estudamos, muitos judeus até pensavam voltar ao judaísmo. Judeus que se converteram ao cristianismo. Não voltar ao judaísmo, Jesus está demorando para voltar. Mas calma aí, cara. Você está com uma visão de Jesus como um super-herói, um rei mítico. Só que ele é o rei de um reino espiritual. Aqui, como o Bispo G falou, estamos tabernaculando. É o transitório, como o apóstolo Paulo fala. É um tempo, é uma passagem. Agora, a pergunta é aqui, Pedro, o que você está fazendo com a tua passagem? O que você está fazendo nesse tempo? Será que você já tem a revelação de Deus para a tua vida? As pessoas vêm para a igreja e elas passam o tempo e perguntam assim, bispo, qual será o chamado de Deus para a minha vida? Se eu tivesse uma bola de cristal e eu faço um eis que te digo que você vai ser um mestre, você vai ser... Pera aí, Deus vai te revelar. Como? Se envolva na obra. Você se envolve na obra, você vai entender os dons que você recebeu de Deus e ele vai derramar dons também, porque você se envolve. E aí sim você vai entender qual é a tua eleição. Então eu imagino que o Bispo G, antes de se converter, o Bispo G se converteu com 21 anos. 21 anos. Ele jamais imaginaria qual que era a eleição, o que ele seria, jamais. Assim como eu mesmo, ainda que eu nascera em um berço cristão, cresci segundo todos os preceitos e tudo mais, tem uma hora na minha vida que eu não sabia qual que era a minha eleição, que eu me afastei e falei, será mesmo? Eu acho que não, jamais, eu ser pastor, tá de brincadeira, eu pregar evangelho, nunca, não é? E meu sonho era ser engenheiro e ganhar dinheiro. Essa era uma visão que eu tinha, tacanha. Por quê? Porque eu não tinha um relacionamento profundo com Deus. Eu conhecia a letra
daquilo que eu recebera ao longo da infância. Mas chegou um momento que a minha fé foi colocada em xeque. E aí sim, se perguntou, e aí, Daniel? Você quer esse relacionamento profundo com Deus? Não é? E aí eu optei o quê? Vou buscar isso e vou conhecê-lo. E aí sim me foi revelado qual era o meu chamado. Até a minha questão profissional foi revelada. Bem. Para que ela estivesse alinhada ao meu ministério. Agora, cada um tem a sua eleição. Você só vai descobrir isso buscando o Senhor. Bem. Se envolvendo, o que eu posso fazer na obra? Como é que é isso? Eu quero ajudar. E aí sim isso vai ser revelado, vai ser claro. Né? Cuidado para muitas vezes não ficar achando que não, tem que ser como os profetas, igual Maria, tem que vir, né, Gabriel e falar, eis, olha, você é o escolhido para ser... Calma lá, não foi assim. Segundo o Messias. Né? Nós temos um exemplo incrível do apóstolo, nosso apóstolo Estevão, por quê? Ele sempre foi, né, um pregador, evangelista, faz parte do chamado dele, ele conta essa história. Mas teve um dia que ele estava onde? Lá num grande congresso no Maracanã do Billy Graham. E o Billy Graham lançou uma palavra. Falou, ou vai ser o maior país feiticeiro da face da terra, ou vai ser o maior país evangélico do mundo. Agora, o Espírito Santo falou naquela hora com o apóstolo. Falou agora, e aí? Esse é o teu chamado. Agora, se ele não estivesse lá, se ele não tivesse essa busca já de alguns anos, não aconteceria. É verdade. Aí Deus falou com ele, ele entendeu, eu vou ser um instrumento, um enviado para trazer uma visão que vai conduzir a isso. Amém. Então é importante, eu preciso estar no corpo, preciso estar envolvido para saber. Não é? E a obra que nós temos hoje como Igreja Renascer em Cristo é fruto de uma convivência, de uma busca no Senhor. Não é? Agora não vê nenhum anjo, um Gabriel, tal, ó, não. Ele estava no corpo, ele estava ali, jovem, buscando, e Deus o chamou naquele momento. Amém. E ele se habilitou, né? Claro. E depois se empenhou, teve diligência, né? Como você faz e outros têm feito. Não adianta também esperar acontecer, eu sou escolhido. Perfeito. Amém, ótimo, hein? Muito bem, então, vá atrás da tua eleição que você vai ser feliz, né? Feliz é quem encontrou a tua eleição. Ruim é ficar dando cabeçada a vida inteira e falar, passou a vida e eu não fiz nada. Pois bem. Vamos ver o assunto, Bispo G. Como a gente está falando que é fim dos tempos, assim, não fim dos tempos, mas aquela pegada da apostasia, né? O capítulo 2 vai falar sobre juízo. Vai falar sobre o juízo daqueles que pregam falsas doutrinas. Vamos ler então. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Olha só, hein? Bom, na verdade, o apóstolo Pedro está falando de tudo que aconteceu um milênio depois, né? Pois se nós estudarmos a história do cristianismo, é o que aconteceu. Pegaram aquilo que era verdade, transformaram em religião, transformaram em comércio. E é interessante, né? Porque ele vai fazer uma mistura, Bispo G, eu acho muito incrível. Ele vai pegar toda essa questão que ele está falando e você pode conectar o texto com Ezequiel 28. Não é à toa que ele termina o raciocínio falando, Deus não poupou os anjos. E se nós entendermos Ezequiel 28, que fala sobre Lúcifer, né, uma palavra profética Tiro, que é uma alusão a Lúcifer, fala sobre isso. A prática libertina, a manipulação que ele fez aos anjos, a multiplicação do comércio, construir para si próprio, enfim. E nós vamos ver isso repetindo nas religiões, no falso profeta, no anticristo. É impressionante, porque ele vai fazer exatamente essa analogia. Então há um juízo? Sim. Ai daquele por quem vem o escândalo. Sem dúvida. Não é? Jesus já alertava isso em Lucas 12.
Então nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados por manipulações. A palavra, o conhecimento da palavra, e aliás, a proposta desse programa e a proposta do ensino na Igreja Renascer em Cristo é o quê? Você ter conhecimento disso aqui para você não ser manipulado por doutrina, por história, por coisa que é heresia, coisa que está fora da palavra. Por isso a palavra precisa ser estudada, não é interpretada. Cuidado. Estudar para que a doutrina ela seja a doutrina correta, para que a minha caminhada não seja prejudicada por engano, por mentira. Então tem juízo, você pode ter certeza. Aquele que está pregando algo fora da palavra vai ter juízo. Aquele que fez alguém tropeçar vai ter juízo. Aquele que faz mal contra a obra de Deus vai ter juízo. E aqui ainda usa Sodoma e Gomorra, né? Então, vamos chegar lá, porque a gente vai entender os comparativos. Aí Pedro vai usar o comparativo. Vamos entrar nos exemplos, Bispo G. Tá bom. Agora o bicho vai pegar. Para você ter uma comparação, quem é herege, quem se levanta contra Deus é manipulador, olha a comparação do apóstolo Pedro, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio vir sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Tudo bem também que Ló estava vivendo ali porque ele queria. Não é? Agora, nós vemos aqui ele usando uma comparação de juízo, a dilúvio, destruição universal, e a Sodoma e Gomorra, a destruição pela água e outro pelo fogo. Né? Impressionante. Como acontecerá no fim dos tempos, né? Que nós teremos uma destruição também física universal. Agora, ele fala assim, ó, o cara de Sodoma e Gomorra ele era ímpio e com atrocidades, tanto que a palavra sodomia ela é aplicada para o conceito de práticas sexuais deturpadas, né, e violentas. Porque nós sabemos Gênesis 19, o caso de Ló, né, que ele mesmo entregou as filhas, pretendia entregar as filhas para serem abusados pelos cidadãos de Sodoma, para poupar os anjos que estavam ali dentro. E os anjos queriam ser abusados também, né? Então, a prática da sodomia eles queriam fazer com os anjos. Com os anjos, não é? Então nós vemos um juízo terrível. Ai daquele que manipula e que engana. Então, você precisa do conhecimento da palavra sim, e você que está assistindo e que tem feito de forma errada o seu ministério com manipulações, se conserte, porque a graça está aí para que você tenha esse caminho. Agora, o problema é você viver em pecado consciente como Balaão. Balaão teve uma oportunidade. Aliás, né, versículo 10 vai falar assim: atrevidos arrogantes não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Olha só, Bispo G. Ele está falando aqui, aliás, poderia falar que a semelhança com a carta de Judas é impressionante. Paralelo muito claro, né? O capítulo 2 é igual praticamente à carta, paralelo de muito Judas. Claro. Aqui, ele fala assim, olha, como eles são arrogantes. Pessoas que muitas vezes se levantam, mas que, por se acharem sábias no conceito da palavra, da letra, enganam pessoas inocentes. Agora, o exemplo de Balaão, depois que vem na sequência, 15 e 16, que já falamos sobre Judas, na carta de Judas, que foi aquele vidente de números, que foi contratado pelos moabitas para amaldiçoar Israel, e não conseguia. Mas se vendeu depois, porque ele ensinou os moabitas a causar a destruição em Israel através da prostituição, da imoralidade. Então era um cara que poderia ter um caminho diferente. Balaão poderia ter se consertado, poderia ter talvez um ministério profético com Deus, mas optou em quê? Em se aliar e se vender. Então, não venda
o teu chamado por nada. Não vende o teu ministério, a tua vida, o teu caráter por nada. Para não acontecer. E qual foi o final de Balaão? Morto numa guerra. Porque em batalha com os moabitas, todos morreram e a palavra fala que Balaão estava entre eles. E Balaão poderia ter tido né, um futuro diferente. Imagina as revelações que Deus falava com ele. Exato. Então ele tinha tudo. Deus falava direto com ele. Quer dizer, não aproveitou oportunidades, deixou levar pelo comércio. Vai, bom. Agora, no capítulo 2, vou ler o versículo 20 e 21, Bispo G. Uma pergunta muito doida. Melhor morrer ímpio do que se desviar? Vamos ler. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, e tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eita, aqui é forte. Te pergunto, morrer ímpio é melhor do que se desviar? Assim, ó, não sei se morrer ímpio é melhor do que se desviar, mas aquele que conheceu Jesus, voltar a ser ímpio, é a pior desgraça que pode existir, né? Então, há uma analogia, né, que quando Satanás ele é lançado fora de uma casa, ele anda por lugares desertos, ele volta, encontra a casa limpa, ele traz mais 7, e o estado desse homem será bem pior. Então, o ímpio já está embaixo da ira de Deus e embaixo também do domínio do diabo. Mas aquele que teve embaixo da graça, caminhou protegido, fez a obra de Deus, de repente se desvia, imagina se o diabo não vai dar uma caprichada. A real é que capricha mesmo, são 7, quer dizer, então a condição dele é pior ainda. Por isso que coloca aqui, para nós tomarmos muito cuidado para que nós não voltemos atrás naquilo que é a nossa condição espiritual. Como está colocado aqui, é bem terrível. O cão voltou ao seu próprio vômito. É a pessoa que se desvia, né? Como diz, né? Se aonde entra um boi, entra a boiada, né? Se entra um demônio... A demoniada toda. Toda. Legião. Pois é o perigo da brecha, né? É. Bom, para encerrar a carta, o capítulo 3 vai falar sobre a volta de Cristo, né? Então, já encerrando realmente todo esse raciocínio e muito próximo daquilo que, sem dúvida, é a carta de Judas. Vamos ler. Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Bom, ele vai narrar aquilo que ele ouviu do próprio Cristo em Mateus 24. Agora, nós podemos apressar a volta de Cristo? Ou ele já estabeleceu a volta? Não, assim, só Deus sabe o momento, mas nós podemos abreviar. Isso não tenha dúvida. Tanto que esse ano é ano de Daniel, e ano de Daniel diz que essas coisas estão guardadas, seladas até o final dos tempos. E o que é esse selo? Para que ninguém fique aí marcando a volta de Jesus, não tem que marcar a volta de Jesus, tem que fazer com que a volta de Jesus se cumpra. É evangelizando, todo joelho se dobrando. Então, é o quê? É levar o evangelho a toda criatura. Enquanto isso, não adianta ficar falando, marcando para amanhã, que ele não vem, enquanto a sua palavra não se cumprir e a gente não fizer a obra que ele espera. Assim encerramos o estudo da segunda carta de Pedro. Vamos à revisão. Estudamos a segunda carta de Pedro, antes do seu possível martírio. O tema central da carta é a vitória sobre a apostasia dos últimos dias, muito semelhante à carta de Judas. Pedro afirma que os hereges enganados sofrerão juízo divino e que devemos nos manter firmes na doutrina da fé, em Jesus Cristo.
Vimos que o ímpio ainda terá oportunidade de salvação, mas aquele que conscientemente rejeita Cristo está destinado ao inferno. Em todo tempo devemos trabalhar para preparar a volta de Cristo. Confira agora a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.